investigar um pouco por que tem tanta gente que gosta dessa cidade toda errada, toda estilhaçada, como diz o título e tudo isso. Eu, inclusive, eu sou fascinada por essa cidade, vim para cá, para morar aqui, porque eu quis vir para cá mesmo, e pretendo, assim, pelo menos a médio e longo prazo, não está no meu horizonte sair daqui. Mas, então, eu queria entender um pouquinho melhor o que acontece, por que as pessoas amam isso aqui, o que elas acham para amar. Então, a cidade realmente foi o meu ponto de partida. Na verdade, qualquer romance que a gente escreve é um romance, os personagens estão sempre em um lugar, então é sempre um romance sobre algum lugar. E, na verdade, como a gente, há algum tempo já é um país industrializado e tudo isso, a maior parte dos nossos romances são romances urbanos. Então, se passam em algum tipo de cidade. Mas o que eu estava pretendendo fazer, e o que eu realmente quis fazer, foi não ter a cidade como um local onde os personagens transitam, moram e esse tipo de coisa, mas ter a cidade realmente como o meu personagem principal. E como a cidade é formada por pessoas, na verdade, a gente acaba, eu tive que, a ideia era falar sobre as pessoas que moram aqui, a diversidade e a vitalidade dessas pessoas. Eu necessariamente tinha que falar um pouquinho mal de São Paulo, porque todos nós sabemos que essa cidade tem inúmeros problemas e tudo isso, mas o meu foco era mais entender por que a gente gosta dela, porque o que ela tem de bom também. Então, ela é realmente uma cidade estilhaçada, mas é uma cidade que, no final, eu espero, quer dizer, claro que a gente não tem resposta para isso, a gente nunca sabe por que ama nada, né? Na verdade, é tudo muito misterioso. Mas, pelo menos, tem algumas pistas para se entender esse amor que a cidade desperta, esse grande fascínio. E eu já vivo há muitos anos, desde que eu escrevi o Bellini Esfinge, eu já vivo no Rio de Janeiro, desde que eu me casei aqui com a Malu e mudei de cidade. Mas é interessante que tem um livro do Hemingway, acho que é o Paris é uma Festa, que ele fala sobre Paris e fala sobre uma cidade em que você viveu a sua juventude, quando você era pobre e tinha sonhos e estava formatando ali os seus desejos. É uma cidade que você leva consigo para sempre. Então, o Hemingway dizia que ele sempre levava Paris com ele. Paris estava com ele, mesmo que ele estivesse nos lugares mais distantes. Isso ocorre comigo em relação a São Paulo, porque toda a gênese do Bellini, assim, desse personagem, nasceu nos meus anos de juventude aqui, quando eu estava morando aqui, começando a carreira na música. Então, todo aquele universo do Bellini ele se formou ali antes até de eu me aventurar a escrever sobre ele. E, realmente, quando eu comecei a escrever, já estava morando um pouco aqui, um pouco no Rio, e depois mudei definitivamente para o Rio, embora eu venha sempre para cá. Minha mãe mora aqui, que está aqui presente também, e venho toda semana para cá. Mas é diferente quando você não mora mais na cidade. Agora, a questão do Bellini, quando eu decidi escrever um livro de detetive, que, como você falou, dentro do gênero policial, é talvez o mais cheio de regras que existe. Uma história de detetive vai além de ser uma história policial. A literatura do Marçal, mesmo da Patrícia Mello, ou do Rubem Fonseca, ela pode ser chamada de policial, mas também não é. Ela não é uma literatura que obedece todas as regras do gênero. E quando você escreve uma história de detetive, o fato de você inventar um detetive já é um pouco suspeito, porque a figura do detetive ela é uma figura mais literária do que real. Embora existam detetives, os poucos detetives que eu conheci, reais, eles eram muito mais desinteressantes que os detetives da literatura. Que o que me inspirou a fazer histórias de detetives são os detetives dos romances. E a realidade em si, os crimes em si, isso é uma coisa que eu me deparei muito como escritor policial, e eu vi que era uma coisa, é uma espécie de um paradoxo assim que se coloca para você, porque as pessoas acham que eu gosto de crime, que eu gosto de delegacia. Então, eu sempre conto a história que eu estava fazendo a pesquisa para o Bellini e os Espíritos, e entrei em contato com uma delegada que estava investigando um caso da máfia chinesa. Porque eu queria ambientar essa coisa da máfia chinesa. Daí, eu fui conversar com ela
na delegacia, ela falou assim, olha, eu acabei de prender um chinês que matou uma pessoa lá no centro, só que ele não fala nada de português. É muito difícil interrogar esse cara, tem que entrar em contato com o consulado. E na China existem vários dialetos. Às vezes vem como é que fala a pessoa? Intérprete. Um intérprete, mas não é aquele dialeto tal dela. Falou, ele está lá na cela, você quer ir lá ver ele? Quer ir falar com ele? Eu falei, não, eu fiquei com medo de ver não queria ver um assassino pessoalmente. Não é porque eu gosto de literatura policial que eu tenho um prazer nos crimes. Enfim, eu só estou falando isso para dizer que na literatura policial, o detetive ele está sempre dentro de uma cidade. A cidade sempre é um personagem muito importante. A sua literatura realmente é o exemplo da literatura que está influenciada pelo que você fez na vida, né? Toda essa tudo mentira. Pior é que não é, não. Você não cada poderia mês ele conta uma versão, viu, Mário José? Porque, assim, eu adoro quando alguém chega para mim. Poderia ter escrito Mário José, quando alguém chega para mim, se não tivesse sido repórter policial. Eu sigo aquela coisa do Faulkner, do grande Faulkner, que diz assim: literatura é observação, imaginação e experiência. Fora dessas três coisas, nenhuma literatura existe. Não, mas você tem razão. Sim. Essa pergunta que você está fazendo é porque ele é tipo, o poeta é um fingidor, né? Não, mas é melhor você contar. Porque eu sempre digo, o maior elogio que eu recebo é quando alguém chega para mim e diz assim, vem cá, mas isso aconteceu mesmo? Significa que você instaurou uma verdade com o seu livro, e aquilo passou a ser verdade. Que os livros que a gente gosta são verdade para a gente. Eles passam a ser verdade, não é só... eles passam a existir na nossa imaginação. E a tentação é um pouco essa. A coisa mais terrível de um livro é você estar lendo o livro e achar que aquilo é artificial. Aquilo não foi visto, entre aspas, pelo autor. Pelo menos é o meu pensamento. Isso aí representa uma época, não está perdido, não pretendo publicar, não faz falta no mundo dos contos. Guardo. Não faz falta no mundo dos contos. Faz sim, você passa uma cópia para a gente depois. Continuando com algumas perguntas que chegaram aqui do público, antes das leituras vocês falaram da dificuldade de dar conta de São Paulo, dar uma visão sintética da cidade. Tem uma pergunta interessante do Milton Costa dizendo exatamente isso. Qual livro nos últimos 10 anos, mas a gente pode ampliar esse tempo certamente, vocês consideram essenciais para entender melhor a cidade de São Paulo? Pode ser tanto, imagino que possa ser tanto na literatura, na ficção, quanto no ensaio, na poesia, como vocês quiserem. O livro que mais me impressionou nos últimos anos, também por ser escrito por um cara que não é de São Paulo e também ficou fascinado por São Paulo, é o livro do Luiz Rufato. É uma tentativa de buscar uma síntese, e ele consegue uma coisa com uma força muito grande. São Paulo está inteirinha lá. Vocês têm algum livro que vocês... Eu li recentemente um livro que me impressionou muito, que foi o Pornopopeia, do Reinaldo Moraes, e que eu acho que o Reinaldo tem uma coisa única assim, ele consegue reproduzir as falas, esse sotaque e a maneira, as gírias das diferentes tribos de São Paulo de uma maneira assim muito, muito impressionante. Então eu acho que é um livro que vale a pena, que você vê às vezes um personagem ali falando, você ouve aquela voz carregada de detalhes que ele consegue assim com uma minúcia muito grande passar essa forma de falar de diferentes habitantes da cidade. Então nesse sentido eu acho um livro bastante original e representativo disso, da capacidade que um escritor tem, às vezes, de reproduzir um diálogo escutado, que é uma coisa muito difícil. Maria José? Bom, eu concordo com os dois. Eu acho que realmente o livro do Rufato é um retrato de São Paulo assim, muito, muito interessante, que ele consegue fazer e de uma maneira tão sucinta, né? E também o Pornopopeia, do Reinaldo, que é uma outra coisa completamente diferente, não tem nada de sucinto, pelo contrário, é um catatal. Mas também dá uma visão bem interessante assim, das coisas que acontecem. E, para não deixar de falar de uma mulher, deixa eu falar também de uma que eu gosto muito, que dá uma ideia assim, de algumas mulheres de São Paulo, que é a Ivana Arruda Leite. E, principalmente, o livro dela, Falo de Mulher, que é bem interessante, assim, com uns contos pequenos e tal, mas ela vai, pega e toca na ferida, e tem vários tipos de mulheres ali nos livros dela.